Boa noite para quem está, apesar do nosso frio aqui, a pessoa está disponível a sair das cobertas e assistir uma live para ouvir falar sobre geobiologia. Apresentar para vocês, para quem não participou da outra live, a Gislene Maria Damasceno, minha parceira, minha assistente, e ela é que cuida de toda essa parte de internet e de marketing via internet, né? Via tecnologias, porque o que eu entendo é de radiestesia. Eu convidei ela para trabalhar comigo, e ela que é assessora, né, minha assessora nas lives, no Instagram, no Facebook, etc. Ok? Eu queria falar hoje sobre geobiologia ou radiestesia telúrica, né? E é a mesma coisa de geobiologia. Telos significa terra, então radiestesia da terra, ou geobiologia, ou também como é conhecida como medicina do habitat. O que é que trata a geobiologia? A geobiologia trata da interação dos espaços com os seres vivos, não só o ser humano, mas todos os seres vivos, inclusive plantas, certo? Nós temos na Terra várias influências que podem detonar a energia de um espaço, de uma casa, de um apartamento, de um prédio, de uma firma, de uma loja, de um terreno, etc. Porém, nós temos condições de rebater essas radiações através dos elementos da radiestesia. Então, para a gente trabalhar com geobiologia, a gente precisa ter uma base de radiestesia, que é nada mais do que as pesquisas que a gente faz com os pêndulos, né? Com os diagramas, que são próprios para a gente fazer o levantamento das informações, com gráficos para rebater as radiações e com todos os aparelhos que a gente tem no comércio aqui e que a gente utiliza para fazer essa pesquisa. Do que tem naquele ambiente? Então, eu tenho mais de 20 anos de trabalho com geobiologia e radiestesia. E a coisa que mais me surpreende até hoje é que, às vezes, eu começo a pesquisar um local e eu encontro umas coisas que poderia ser fácil harmonizar antes daquele local ser construído. Era muito mais fácil antes de eleger a construção do que depois que a gente faz uma casa, constrói uma firma, sabe? Então, é isso que eu queria falar, essa consciência que a gente tem que ter, principalmente engenheiros, arquitetos, construtores, empresas de construção. É muito mais fácil, é muito melhor analisar os terrenos locais antes de construir do que depois que for feita a construção. É muito mais fácil a gente resolver, vamos dizer assim, a nhaca do local do que depois de construído. Então, o que é que a gente pode encontrar nos ambientes? Quais as possíveis influências que a gente pode encontrar nos ambientes em geral? A primeira coisa, que é uma coisa muito importante e que é muito comum, é a água.
a água no terreno, a água no subsolo. Eu não estou dizendo da água dos canos, nem da caixa d'água. Eu estou falando a água que existe no subsolo daquela construção. Certo? Então, a água, ela pode ser boa ou ela pode ser má, classificada como água patógena, tá? Ou seja, água estragada. Aí as pessoas viram para mim e falam assim: mas água é uma coisa tão boa. Como que a senhora está falando que a água é ruim, né? Então vamos lá, para a gente entender melhor. A água, realmente, ela é uma coisa boa e ela é uma necessidade da gente, de todos os seres vivos. Porém, vamos ver, se você ficar dentro de uma cachoeira 8 horas por dia, como que você vai sair desse local? Totalmente desenergizado, certo? Se você ficar dentro do oceano, dentro do mar, 8 horas seguidas, como que você vai sair desse mar? Desenergizado. Se você entrar para o banheiro, ficar no banho, no chuveiro ou numa banheira 8 horas seguidas, você também não vai sair bem. Você vai sair desenergizado. Então, se você dorme, né? Se a sua cama está localizada em cima de um veio d'água, você não dorme bem. Você não fica bem. É como se você carregasse pedra a noite toda. Então, você acorda cansada, estressada, parecendo que carregou pedra a noite inteira. Certo? Por quê? Porque a água do corpo, olha, nós temos 70% do nosso corpo é água. A água do corpo, do nosso corpo, ela entra em ressonância magnética com a água do subsolo. Não. É. Então, a água do nosso corpo movimenta. Lógico que a gente não sente o movimento, mas ela está ali, né, movimentando. E esse movimento desestabiliza as nossas glândulas endócrinas, que são as glândulas produtoras de hormônio. Tá? Então, olha só como que é importante não dormir em cima de um veio d'água. Oi. Só uma perguntinha rápida aqui. Essa água que fica no terreno, vamos supor que a pessoa tem várias, no terreno dela tem várias infiltrações de mina. Sim. Ela pode influenciar na prosperidade da família também? Com certeza. Com certeza. Ah, tá. É porque outro dia eu vi uma situação dessa e é realmente a família toda tem problema financeiro e a menina falou que a casa dela, o lote dela tem muitas fontes, muitas minas. Pois é, e isso é água boa. Nós não chegamos ainda na água má, na água patógena. Ok. Pior ainda. Entendeu? Então, muitas vezes eu encontro veio d'água no subsolo. E muitas vezes a gente encontra cruzamento de veio d'água no subsolo, que é pior ainda. Nossa. Então, são dois veios d'água cruzando, um passando por cima do outro. Aí a pessoa fala assim: ah, mas a água é coisa boa, o movimento dela é tranquilo e tudo. Engano seu. Porque a água, ela não está parada, ela está em movimento. E a água em movimento, ela vai fazendo lá no fundo. A gente, quando olha a água, a gente acha que ela está correndo, deslizando direitinho. Mas lá no fundo, ela está fazendo esse movimento aqui, ó, lá embaixo. E quando ela faz esse movimento, ela atrita com a terra. E essa radiação sobe. Entendeu?
Então, esse é um dos grandes motivos, das grandes influências que a gente tem nos lugares, e muito interessante quando a gente vê aquele comércio que abre e fecha, abre e fecha. Hoje é uma loja, fica 6 meses, um ano, depois fecha. Quase não tem cliente, não tem prosperidade. Aí vem outra pessoa, aluga ali aquela loja, reforma, monta um outro negócio, passa pouco tempo, fecha. Nada prospera naquele local. A gente já viu muito isso, né? Então, as pessoas costumam até falar que tem uma cabeça de burro enterrada naquele local. Não tem, sabe? Não tem nada de feitiço, nada de magia, nada de olho gordo. Tem uma coisa física chamada veio d'água. Se for o caso do veio d'água, né? Então, muitas vezes também uma rede de esgoto localizada na porta da loja atrapalha a entrada de cliente. O cliente quer até entrar, mas não consegue entrar. Ele olha assim e fala, depois eu volto. E nunca volta. Então, isso é muito comum em comércio. Então, a água em si, ela já não é uma coisa boa. E a água patógena ainda é pior. Tem um caso de uma cliente minha que tinha uma confecção de roupa no Bar Preto e uma alta rotatividade de costureiras. Aí eu pesquisei, deu água a mar. Aí eu fui pessoalmente lá na confecção, e é o seguinte: o escritório da loja era na frente, uma salinha. O galpão todo era das costureiras, eram várias máquinas de costura. Aí, a rede de esgoto, tá, era debaixo do galpão. Então, aí estava o motivo da alta rotatividade das costureiras. Elas começavam a trabalhar, depois de certo tempo, ia embora, pediam as contas e ia embora. Chegava outra, mesma coisa. E eram muitas costureiras. Aí tivemos que fazer uma correção nesse galpão, instalando várias placas de radiestesia e também um aparelho conhecido como cone azul protetor para modificar a radiação daquela água má no local. Entendeu? Então, olha só uma coisa simples, né? Se ela soubesse disso, ela nem teria a confecção naquele local. Já mudava, já ia para outro local. Uhum. Porque muitas vezes a melhor solução é sair fora. Mas o povo não sai. Muitas vezes a melhor solução é mudar. Mas aí não é simples assim, não é? Tem uma série de coisas que a pessoa fala, mas eu tenho contrato, não posso mudar agora, e vai levando. Então, a questão da água. Tirando a água, nós temos falhas no terreno, fraturas no terreno, que são quebras nas rochas, porque as rochas, elas se movem. Debaixo do nosso prédio, debaixo da nossa casa, elas têm um movimento. Não chega a ser terremoto, mas tem um movimento natural da natureza. Principalmente quando a rocha está toda entupida de tubulações dos prédios. Né? Dá uma fratura na rocha onde está construído aquele imóvel. E a fratura ela pode ser seca ou pode ser úmida. Se for uma fratura úmida, pior ainda, porque significa que tem água na redondeza. Uhum. Então, o que acontece? Essa fratura, ela emana uma radiação que sobe na vertical até os ambientes. E sabe o que acontece?
muita briga de família, muita desavença de família. Por quê? Porque fica todo mundo irritado e não sabe por quê. Sabe? Assim, porque é mexido todas as glândulas endócrinas e traz uma desestabilidade no organismo. A pessoa começa a ficar nervosa, ficar irritada, ficar cansada, daí a pouco está todo mundo brigando. Não sabe por quê. Certo? E aí não tem como resolver com questões espirituais, porque não é uma questão espiritual, é uma questão física de radiação, de fratura de rocha. Então, a geobiologia trata desse assunto. Também nós temos a influência do solo. Existem solos, terrenos, que não são bons para a gente estar morando. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Sabará, Caeté, essa região de mineração, nós estamos no quadrilátero ferrífero. É uma grande riqueza de minério de ferro. Só que o minério de ferro, ele é um solo ruim para a gente morar. Já peguei muita casa bonita em condomínios nos arredores de Belo Horizonte, que o problema da casa era a influência do solo. É a casa construída no terreno de minério de ferro. Nossa. Tá? E isso também tem o calcário. Eu tinha uma professora de radiestesia, a Dalvelina Rocha Araújo, que ela dizia o seguinte: lá em Lagoa Santa não é um lugar bom para se morar, porque tem muito calcário, muita gruta embaixo dos lugares. E realmente lá é um local de muita gruta. Vocês sabiam que a ardósia, a pedra ardósia, que é aquela pedra bonita, barata até, né, relativamente barata, ela é cancerígena? Nossa. Ela solta o gás radônio. Nossa. Que é um gás radioativo de origem natural. Só que ele é um grande produtor, né, de câncer no pulmão. Nossa. Mata mais do que cigarro. Nossa. Então, as pessoas costumam colocar ardósia na sala, né? Tem gente com ardósia até no quarto, até no banheiro. Eu já vi casa que era toda de ardósia. Quando a ardósia está no ambiente externo, é menos mal, mas no ambiente interno é um perigo. Tá? Então, isso aí é tipo de influências, né, de terrenos, de solo. Eu fiz um trabalho numa cidade chamada Pompéu e a mulher estava com energia bem ruim. E o que estava atrapalhando a energia dela era a ardósia. Eu estava fazendo a pesquisa para ela lá em Pompéu. Aí eu falei da questão da ardósia. Ela virou para mim e falou assim: aqui, Pompéu está sobre uma mina de ardósia. Todo mundo tem ardósia aqui. Olha que perigo. E a pessoa não sabia. Outras influências, possíveis influências. Inversão cosmotelúrica, são os fossos de elevador. Tem quarto que uma parede, atrás da parede do quarto, é o fosso do elevador. E a pessoa não dorme bem, não fica bem, fica totalmente desenergizada, estressada. Porque ali o ar está comprimido.
Então, quando o elevador sobe, o ar se movimenta, quando ele desce, também movimenta. Então, é um movimento constante do ar comprimido. E quem dorme do lado também fica todo estressado, fica todo atrapalhado energeticamente. A geobiologia trata disso. Tá? Temos também as linhas de alta tensão das companhias de eletricidade, aqui no nosso caso a CEMIG, né? Podem observar lá no Buritis, quem conhece o Buritis, lá era um lugar, um campo, uma fazenda, então tem muita linha de alta tensão. E o pessoal construiu embaixo, foi construindo. Eu fiz um trabalho num apartamento que, na hora que abre a janela, o que tem? Uma linha de alta tensão. Isso é horrível para a nossa saúde. Entendeu? Então, tudo isso, essas coisas que a gente não põe. Não acha que tem problema? Tem muito problema. Nós temos também a influência de malhas telúricas, que são redes energéticas que são próprias do planeta Terra. Sabe? Elas existem, são normais do planeta Terra. Existem mais de 60 redes energéticas. Porém, 3 redes são as mais consideráveis, são as mais conhecidas, porque elas são as mais fortes e as mais perigosas. É a rede Hartmann, a rede Perret e a rede Curie. Então, às vezes eu chego nos lugares, o que tem nos lugares? Uma malha telúrica. E às vezes tem 2 malhas telúricas. Então, se constrói em cima, né, sem saber, está construindo em cima das malhas, e coloca a cama em cima de uma malha telúrica, não vai dormir bem, não é um sono reparador. A geobiologia trata disso. A geobiologia vem consertando toda essa radiação. O ideal é mudar a cama de lugar, ideal é mudar o quarto para outro quarto, né? Faz aqui o quarto de televisão, que não vai ficar tanto tempo assim, mas muitas pessoas resistem em mudar. Mas é perigoso. Outra coisa também que tem, aí a gente já está entrando num campo mais sutil, são as memórias da casa, que a radiestesia também detecta isso. Que memórias? Só para falar para vocês, contar um caso recente, eu fiz um trabalho num prédio no Santo Agostinho, ali perto da Assembleia. O apartamento da moça estava pesado, e um prédio de luxo. Aí eu estava conversando com ela, eu achei estranho a energia do apartamento, e eu estava conversando com ela, conversa vai, conversa vem, ela me disse assim, você sabia que antigamente aqui, onde está construído esse prédio, era um hospício? Energia, né? Ficou ali. Fica. Enraizada, né? Isso se gente não morreu lá também, né? Então, isso a gente... são as memórias do local. Há pouco tempo, no Gutierrez, num apartamento, num prédio maravilhoso, um cara suicidou no banheiro. É um caso que eu conheço. Eu conheço a mulher dele. Aí, o que faz? Pinta o apartamento, reforma aqui, reforma ali e aluga. Quem alugou vai conviver com aquela energia, com aquela memória. E aí, o que acontece? A pessoa não fica bem. Às vezes, a pessoa precisa morar naquele local, porque é próximo do serviço, né, do trabalho, mas ali a pessoa começa a ter um sentimento de angústia, pode até entrar em depressão. Entenderam? A geobiologia trata disso. Então, é muito importante que engenheiros, arquitetos,
construtores, firmas de construção, tenha essa consciência. É por isso que eu estou fazendo essa live hoje, né, para mostrar como que é importante. Né? Então, assim, nós temos como corretores dos ambientes, nós temos, a mostrar para vocês o seguinte, nós temos réguas e placas que a gente pode medir. São medidores do campo energético de um lugar. Então, vocês falam assim, mas como que você sabe que a energia está ruim ali? Nós temos uma técnica que a gente pode medir a energia dos lugares. Se a energia está positiva, se a energia está negativa ou se a energia está bloqueada. Essa régua aqui, ela é uma reguinha muito interessante. A gente pergunta o seguinte, a energia desse lugar é uma energia que regenera ou é uma energia que degenera? E aí a gente tem como medir. Nós temos os gráficos de correção, que são geralmente o Luxor, que é esse aqui, outro modelo de Luxor. Temos para eletricidade, nós temos o SCAP, ou André Felipe. Para coisas espirituais, nós temos o Yoshua, que é muito forte esse gráfico. E temos também o gráfico Kate para irradiações de rede de alta tensão. E quando a gente faz uso desses elementos corretivos, passa uma semana, 10 dias, 15 dias, e a gente mede de novo e observa como que mudou a energia do local. Não que a água vai desaparecer, não que a rede de esgoto vai desaparecer. Mas o que acontece? A radiação no ambiente, ela é transmutada, ela muda. E a pessoa sente na hora a mudança. Até a forma de dormir, o sono reparador é diferente. Nós temos aqui também, para detectar água e malhas telúricas também, nós temos o Dual Hold, que é muito conhecido, que são as duas varetas. Temos aqui um pêndulo técnico para detectar malhas telúricas, para detectar fraturas nos terrenos, tá? Um pêndulo técnico, que é diferente do pêndulo que a gente pesquisa no dia a dia. Oi. Não, só um instante, a Selma, acho que é a Selma mesmo. Acho que ela levantou a mãozinha aí, olha. Talvez ela queira fazer alguma pergunta. Tá, porque ela está sumida. O que é que ela quer saber? Oi, Selma. Será que ela levantou sem querer? O que a Selma quer perguntar? Selma? Deve ter sido sem querer, não. Então, continua aí. Tá. Então, nós temos também aqui a antena Lobo-Hartmann, que é uma antena de detectar as malhas telúricas. Então, nós temos muitos elementos muito importantes para descobrir as influências que estão naquele ambiente, naquele terreno, naquela loja, naquela empresa. Recentemente, nós adquirimos um aparelho para detectar veio de água nos terrenos, no campo, para localização de poço artesiano. Esse aqui é um detector
de veio d'água, mas nas fazendas, nos terrenos maiores. E é sobre isso que eu vim falar hoje, mostrar para vocês como é importante a gente ter esse conhecimento, até para evitar morar no lugar não saudável. Eu tenho clientes que, antes dela mudarem de apartamento, ou seja, alugar ou comprar, elas entram em contato comigo, me trazem uma lista de apartamentos, de endereços, né? E elas pedem para mim. Pesquisa para mim qual que é o apartamento mais saudável, qual que está ruim, e faz um levantamento para mim. Entenderam? Porque já tem outra consciência. Então, eu trabalho com isso, para quem não me conhece, não conhece meu trabalho, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu posso fazer pesquisas para quem mora fora de Belo Horizonte, eu tenho muitos clientes no interior de Minas. Para quem mora no norte do Brasil, eu tenho clientes na Paraíba, Imperatriz do Maranhão, no Alagoas, em Goiás, no sul do Brasil, e também tenho cliente fora do Brasil. Então, eu não preciso estar no local, ir no local para fazer essa pesquisa, e nem para ajudar na harmonização. Eu trabalho via teleradiestesia, que é a radiestesia à distância. Então, do meu escritório aqui na minha casa, eu consigo fazer um levantamento para aquele local que me pediram a pesquisa, com muita segurança e com muita assertividade. Tá? Então, esse é um trabalho de geobiologia via teleradiestesia, radiestesia à distância. Alguém tem alguma pergunta? Algum interesse em saber mais? Recentemente, eu estou até fazendo um trabalho para essa senhora. Ela é do interior de Santa Catarina. Ela comprou uma casa do plano Minha Casa Minha Vida, e ela não consegue ficar na casa. E quando ela fica na casa, ela fica mal, ela fica meio deprimida, sem lugar, desanimada, não tem vontade de fazer nada. Aí a filha dela conhece meu trabalho e pediu que eu fizesse análise da casa da mãe. Eu falei, a casa da sua mãe está com energia muito baixa, o campo energético está baixo, e o que tem lá é água patógena, questão de rede de esgoto. Aí ela falou para a mãe dela e tudo, ela falou assim, atrás da minha janela do quarto é a fossa. Está localizado a fossa. Entendeu? E do outro, e não dá nem para trocar o quarto da dona de lugar, porque do outro lado da casa, lógico que é uma casa pequena, do outro lado da casa é a caixa de gordura. Então, ela está, de um lado e de outro, sendo minada por água patógena. Por isso que ela se sente mal. Ela não gosta da casa. Ela comprou, está pagando, mas ela se sente mal lá na casa e ela não gosta da casa. Um outro cliente meu, lá no Rio de Janeiro, a enteada dele, o quarto da enteada era em cima da fossa também. E nessa casa ainda tinha questão espiritual. Então, era muita briga, mas muita briga na família. Quando a gente detecta o que tem e faz a correção, muda. Muda tudo para melhor. Então, é a importância da geobiologia, desse conhecimento. Certo? E algumas vezes a gente acha realmente algumas questões espirituais, de magia,
de Bruxaria, né? bruxaria, pragas rogadas, mas tem até fantasma. A gente costuma achar. Mas tudo isso, com a pesquisa da geobiologia, tem como a gente consertar. Algumas coisas tem que se fazer um culto. Aí está fora do âmbito da geobiologia, mas você pode orientar as pessoas, os moradores daquele local. Eu fiz um trabalho aqui no. Não era Esplanada, não, acho que era Saudade, uma casa. Muito pesada a casa. E eu descobri, com as pesquisas, que alguém fazia aborto e enterrava os fetos no quintal. Então, nada naquela casa ia para frente. Era uma padaria também. A casa era nos fundos, a padaria na frente. Uma miséria. A padaria não prosperava, nada prosperava. Aí tive que orientar a dona da casa, que ela falou que não sabia quem era, que provavelmente era vizinha do outro muro que fazia limite com a casa dela, mas era o fato que estava acontecendo naquele local. Então, aí já entra para a questão de energias sutis. Tá? Elas existem, mas é uma minoria. A maioria é tudo físico. É água, cruzamento de água, rede de esgoto, água patógena, malhas telúricas, certo? E tem como a gente transmutar isso através dos elementos da radiestesia. Então, geobiologia e radiestesia, elas andam juntos, né? Não tem como desvincular, porque para você fazer uma pesquisa de geobiologia, você tem que ter conhecimento de radiestesia, pelo menos o básico, o mínimo para poder conseguir pesquisar na geobiologia. Muito interessante. Eu queria que... Oi? Muito interessante isso, Norma. Agora que eu sei mais que você fala, eu fico observando as coisas. Outra coisa interessante, aqui. Aí a Selma levantou a mão aí de novo. A Selma e a Reginelli. Então, perguntem aí, meus bem. A Selma, em primeiro lugar, que ela já tinha levantado a mão e não conseguiu falar. Depois a Regi. Tá bom. Selma. Oi, Selma. Oi. Você quer fazer pergunta? Não, é porque eu apertei errado. Não tem pergunta, não. Quero parabenizar a Norma só. Meu abraço para ela. Obrigada. Fala para os outros desse conhecimento. Tá bom. Tá? Tá, boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigada. Reginélia, pode perguntar. Ei, Norma, tudo bem? Tudo bom. Tô aqui com um pouco de dor de garganta por causa desse frio. Mas tudo bem. Deixa eu te contar. E as linhas Hartmann, elas entram também? A questão das linhas Hartmann? Aquelas linhas... linhas as Hartmann, malhas telúricas. São as linhas Hartmann, né? Tem a malha Hartmann, a malha Perret e a malha Curie. Na realidade, nós temos cerca de 60 malhas, ou redes, né? Malhas telúricas ou redes magnéticas. As três mais importantes, porque são as três piores, são as três mais fortes, é a Hartmann, a Perret e a Curie. Tá? Mas eu já peguei, num terreno que eu fiz uma pesquisa e fiz uma correção, eu peguei uma malha Curie, não, uma malha Perret, e logo a seguida
entrelaçada com a malha Perret, uma Hartmann. Nossa. É bem complexo. Esse foi num prédio da RKM, aqui nos funcionários, da construtora RKM. Esse prédio, antes de construírem, eu fiz toda a pesquisa, e antes de levantarem as paredes, nós fizemos uma correção no subsolo através da técnica da geobiologia druida, onde nós usamos elementos da natureza para rebater a energia das malhas, que é uma pedra imensa que a gente enterrou no terreno com um gráfico junto, debaixo da pedra, e aí tem toda uma forma de colocar a pedra, né? E aí tampamos, só depois disso é que eles construíram. E volta e meia eu faço uma pesquisa da energia do prédio para ver como é que está, e está ótimo. Não, que ótimo. Funciona. Bacana. Muito interessante. Interessante mesmo. A gente já está quase terminando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Precisa de mais alguma informação? Norma, oi. Rapidinho. No curso tem esse módulo, né? No curso de radiestesia? Isso. Não, eu tenho um curso à venda na plataforma Simpla, que é o mesmo curso que eu dou presencial. Então, a parte final do curso tem informações sobre a geobiologia. Eu apresento os gráficos e apresento as influências, e também falo das influências, igual eu falei aqui. Então, para quem está começando na radiestesia, é muito interessante. Porque o curso fica registrado, né? Então, a pessoa tem aquela informação. O curso está na plataforma Simpla. É um curso básico de radiestesia para quem não conhece e quer conhecer, e para quem já conhece, mas não consegue fazer trabalho. Que aí eu dou uma linha de trabalho onde a pessoa vai aprender a pesquisar, a trabalhar com o pêndulo, a pesquisar, evoluir no trabalho e vender o trabalho para o cliente. É um curso realmente está muito interessante. Legal. Nós ainda temos 7 minutos. Quem quiser fazer mais perguntas. Roberta, quer perguntar? Eu que liguei. Fui eu. Peraí. Quer perguntar, Roberta? Não, eu que coloquei, Norma. Ok. Não tem dúvida. Reginélia? Eu. Fala. Ô, Norma, só para entender, então tem um curso que ensina só geobiologia, que é bem complexo, né? É muita informação. É muita informação, sim. Mas ele não tem. Você faz um curso só de geobiologia? Não, é até uma ideia fazer, né? Mas nesse curso que está à venda, eu ensino desde programar um pêndulo, né, com aquele sentido horário, sentido anti-horário, etc. E o final do curso é falando sobre geobiologia. Basicamente isso aqui que eu falei hoje. Entendi. Entendeu? Mas ele não é um curso só de geobiologia. De repente, é uma coisa boa, né, de gravar um só de geobiologia, para quem já tem a prática. Eu vou pensar nisso. Acho uma ótima ideia.
E tem também, estou querendo também gravar um curso só de gráficos. Bacana. Porque eu tenho muita experiência com os gráficos, né? E como que a gente faz um trabalho de gráfico. Como que o gráfico funciona, como que ele vai agir. Entendeu? Que é radiônica, né? Que é uma coisa que eu tenho muita experiência, eu trabalho demais com gráfico. Praticamente todo dia eu faço um gráfico para alguém. Graças a Deus. Roberta, quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não. Ana Paula? Rodrigo? Não? Selma? Selma, não. Não, isso que você falou aí, gráfico, é gráfico Radiônico. Sobre o quê? Isso aqui, ó, é para trabalhar questões espirituais. Entendeu? Olha, mas é um gráfico da minha pessoa? Não. Isso ali é um gráfico. Isso aqui é um filtro ambiental. Para não deixar que energias venham atrapalhar. Mostra esse gráfico para nós aí, que não está dando para ver aqui, não. Esse aqui é a cruz cósmica, que é um gráfico, ele é um filtro ambiental. Eu coloco sempre à minha esquerda para que energias do ambiente ou energias que possam estar comigo não venham atrapalhar a minha aula, a minha palestra, a minha atenção. Sim. Ele é um gráfico muito bom. É esse aqui espiritual. Esse é para não permitir que energias negativas penetrem em mim e atrapalhem minha vida. Na casa. Na casa? Esse gráfico aqui é o Pantáculo, ou Yoshua, que é o nome de Jesus em hebraico, e ele é um gráfico muito forte para a proteção dos ambientes. Proteção espiritual. Ficar na minha casa pode amenizar a situação, pode. As desafios. Muito incrível. Bruna. Pode melhorar questões de brigas de família. Ok. Tá? E assim nós muito temos... Interessante. Muito interessante. Então, gente, a gente está praticamente terminando. Faltam, acho que 3 minutos. E eu agradeço, né, todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, Norma. Parabéns. E espero ter contribuído. Nossa, muito rico. Muita riqueza, Norma, de informação. Obrigada. Espero ter contribuído, né, com a minha experiência, levando mais informações para vocês, mais elucidações, né, da importância de uma geobiologia na nossa vida. A importância da radiestesia também. As pessoas acham que radiestesia é só coisa holística, só coisa de saúde, né? Coisa de magia. Hoje em dia está muito negócio de mesa radiônica. O pessoal está deturpando muito a radiestesia. E radiestesia é muito mais que isso. Né? Com certeza. Com certeza. Vai fechar agora. Parabéns, Norma. Até mais. Obrigada, e obrigada a todos que estiveram aqui. E obrigada à minha vizinha que veio assistir no local. Muito bom. Um beijo, gente. Obrigada. Fica com Deus, Norma. Tchau. 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 Beijo. Se interessou.